Fotografia: Miguel Pereira. Global Imagens. Aves responsabiliza a Federação Portuguesa de Futebol pela ausência na Liga Europa. O Aves, através de um comunicado publicado na rede social Facebook, responsabiliza a Federação Portuguesa de Futebol pela ausência na Liga Europa, prova que poderia disputar pelo facto de ter vencido a Taças de Portugal. A Federação Portuguesa de Futebol deve, até ao dia 30 de novembro do ano anterior ao da época a licenciar, remeter a todas as sociedades desportivas a documentação necessária para a inscrição do processo de licenciamento. Acontece que, apenas a 5 de dezembro de 2017, 5 dias após o prazo estabelecido pelo regulamento, o CD Aves Futebol SAD recebeu essa mesma comunicação. Pode ler-se no início de um extenso texto. O Clube de Santo Tirso explica ainda que, ao receber a comunicação da FPF, considerou que a mesma não fazia sentido, em primeiro lugar, por ser extemporânea e em segundo lugar por ser do entendimento desta sociedade desportiva que aquela norma apenas se aplicaria ao licenciamento através da posição ocupada no campeonato e não no que a Taças de Portugal dizia respeito, uma vez que em nenhum momento esta competição é mencionada. Assim, face a estes dois argumentos e ainda em virtude da posição que o CD Aves ocupava na tabela, quando lutava pela manutenção na Primeira Liga, a comunicação não mereceu qualquer resposta. Assim sendo, conclui o Aves, é do entendimento da nossa sociedade desportiva que o prazo de 30 de dezembro se referia apenas ao licenciamento via campeonato, sendo, no mínimo, incoerente que a FPF alegue o não cumprimento de prazos como motivo de reprovação do processo, quando a própria FPF, como demonstrado acima, não cumpriu com alguns dos prazos a que estava imposta pelo mesmo regulamento, diz, concluindo que o assunto está entregue ao Departamento Jurídico do CD Aves. Comunicado na íntegra tem vindo a ser noticiado que o CD Aves não vai estar presente na Liga Europa na época 2018-2019, lugar que conquistou meritoriamente em campo, sendo justo vencedor da Taças de Portugal, porquanto não terá feito o necessário processo de licenciamento. Ora, estas notícias não poderiam andar mais longe da verdade, pelo que se expõe o seguinte: de acordo com o Regulamento de Licenciamento de Clubes para as competições de clubes da UEFA, a Federação Portuguesa de Futebol deve, até ao dia 30 de novembro do ano anterior ao da época a licenciar, remeter a todas as sociedades desportivas a documentação necessária para a inscrição do processo de licenciamento. Acontece que, apenas a 5 de dezembro de 2017, 5 dias após o prazo estabelecido pelo regulamento, o CD Aves Futebol SAD recebeu essa mesma comunicação, cujo teor se reproduz, excelentíssimo. Senhor, servo o presente para vos enviar os formulários de inscrição da vossa sociedade desportiva no processo de licenciamento para a época 2018-2019. Considera-se o dia 20 de dezembro até às 17, como prazo limite de inscrição no processo em referência. Esta inscrição é absolutamente obrigatória para poder aceder ao processo de obtenção de licença para a participação em competições de clubes da UEFA. Permita-nos recordar que só a obtenção de uma licença permite a um clube participar em qualquer das competições da UEFA na próxima época, independentemente da classificação final que venha a obter na Liga durante a corrente época. Ficamos ao dispor para todos os esclarecimentos que entendam necessário e para prestar a colaboração necessária ao sucesso da vossa inscrição. Com os melhores cumprimentos. A recepção daquela comunicação foi entendida pelo CD Aves Futebol SAD como ineficaz pelas seguintes ordens de razão: em primeiro lugar, por ser extemporânea e em segundo lugar por ser do entendimento desta sociedade desportiva que aquela norma apenas se aplicaria ao licenciamento através da posição ocupada no campeonato e não no que a Taças de Portugal dizia respeito, uma vez que em nenhum momento esta competição é mencionada. Assim, face a estes dois argumentos e ainda em virtude da posição que o CD Aves ocupava na tabela, quando lutava pela manutenção na Primeira Liga, a comunicação não mereceu qualquer resposta.
seguida, a FPF insistiu com nova comunicação afirmando que o prazo para a inscrição estaria a terminar, em 19 de dezembro de 2017. Face ao resultado obtido frente ao Rio Ave FC, a 10 de janeiro de 2018, e em virtude da possibilidade de o CD Aves chegar à final da Taças de Portugal, o clube contactou a FPF responde-lhe a sua posição e interpretação relativamente à comunicação recebida, bem como à inaplicabilidade do regulamento à situação em concreto. Os argumentos apresentados foram bem acolhidos pela FPF, tendo a mesma assumido o compromisso de solicitar parecer da UEFA relativamente à situação. O processo foi decorrendo normalmente com vários contactos entre a FPF e o clube, tendo mesmo sido agendada uma visita ao estádio. O clube sempre esteve, e mantém-se, disponível para investir nas obras que forem necessárias para o cumprimento dos requisitos. Os contactos com a FPF foram continuando tendo o CD Aves, Futebol SAD, ao longo de todo este período, mantida a absoluta convicção de que o mesmo iria ser finalizado após o jogo da final da Taças de Portugal. Foi, portanto, com enorme surpresa que, a quando do contacto da FPF a 3 dias da final do Jamores, com o propósito de adiar o jogo, que recebemos a informação de que o CD Aves, Futebol SAD não estaria elegível para obter um licenciamento para as competições europeias na época 2018-2019. De imediato foi novamente explicada à FPS a posição da nossa sociedade desportiva e, apesar da estupefacção, o CD Aves, Futebol SAD, face aos acontecimentos ocorridos naquela semana, e em prol dos interesses superiores de segurança associados ao jogo da final, mostrou-se receptivo a aceitar o adiamento do jogo da final da Taça de Portugal para agosto, ainda que essa situação colocasse em causa a participação da nossa sociedade desportiva nas competições europeias na próxima temporada. Tendo o jogo da final ocorrido na data aprazada, CD Aves, Futebol SAD confiou que o processo de licenciamento seria, como sempre nos foi indiciado, finalizado. Aliás, na noite de ontem, domingo, tal circunstância parecia assegurada com a oficialização no site da UEFA da admissão da inscrição do CD Aves na Liga Europa. No entanto, sem que nada o fizesse prever, hoje surgem notícias, certamente do interesse de terceiros, afirmando-se que o CD Aves não irá estar presente na Liga Europa por não ter feito o licenciamento em prazo. Face a tudo o que foi exposto acima, reiteramos que é do entendimento da nossa sociedade desportiva que o prazo de 30 de dezembro se referia apenas ao licenciamento via campeonato, sendo, no mínimo, incoerente, que a FPF alega o não cumprimento de prazos com motivo de reprovação do processo, quando a própria FPF, como demonstrado acima, não cumpriu com alguns dos prazos a que estava imposta pelo mesmo regulamento. O assunto está entregue ao Departamento Jurídico do CD Aves, Futebol SAD com a certeza de que esta sociedade desportiva tudo fará para honrar o seu nome e lutar pelos seus direitos que foram conquistados de forma notável em campo com a ajuda de todos os avanços que tanto nos apoiaram na conquista deste troféu ímpar na nossa história.